Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, né? E nós hoje vamos falar por algo muito importante. Mas primeiro de tudo, quero saber como é que vão vocês. Estão tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Em meio a essa situação que nós estamos vivendo hoje, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nesses dias estamos comemorando a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que se chama a Páscoa. É uma data festiva, né? Onde todas as pessoas comemoram, ficam felizes por ser um feriado muito grande. Para os cristãos e para os religiosos, ela se torna uma data bem mais importante, uma das datas mais importantes da nossa vida, né? Porque a Páscoa, você sabe o que significa a Páscoa? Ela representa passagem, libertação do povo de Israel quando eles saíram do Egito, da escravidão do Egito. E para nós cristãos, a Páscoa também tem esse significado, mas muito maior do que esse significado, porque a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Relacionando o Velho Testamento com o Novo Testamento, nós sabemos muito bem que nós podemos dizer assim, que é a libertação do pecado e a passagem saindo da vida velha, que era o Egito. O Egito para nós cristãos significa o nosso passado, e libertação do pecado, livres do nosso passado, vivendo para Cristo. Deus viu que o pecado do homem se multiplicava cada vez mais. E aí, ele mandou Jesus. Sim, Jesus veio com grande propósito de nos trazer salvação ao mundo. A festa no Velho Testamento, ela era importante para os cristãos, como é para nós hoje. Ela representa a morte e ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus. O povo de Israel, eles deveriam comemorar a Páscoa sabe quanto tempo eles comemoravam? 7 dias. Longa festa eles faziam. E nós comemoramos também, nós como cristãos, não significa a festa simplesmente com comes e bebes, festa não é só isso. Mas para nós cristãos que vivemos na presença do Senhor, que buscamos ao Senhor, nós comemoramos o ano todo. A lembrança da morte e ressurreição de Cristo, ela é algo que marca a nossa vida. Então, a Páscoa no Velho Testamento, ela era comemorada por 7 dias com os pães asmos. Era pão levedado, pão sem fermento que eles tinham que comer. E era uma festa judaica realizada no primeiro mês, que se chamava Nisan ou Abib, no mês de abril. Então, nós vamos entrar agora em abril, né? Então, vamos comemorar, e hoje estamos justamente comemorando a morte de Jesus Cristo. Sabemos que a morte, para nós, a perda de alguém é muito difícil, é muito duro, é muita dor, não é verdade? E para os discípulos, aqueles que seguiam a Jesus, eles estavam também sofrendo essa dor, estando com ele tanto tempo, ensinando, pregando, curando. Eles aprenderam com Jesus, mas ele sabia, porque Jesus tinha dito: estou indo a Jerusalém, lá serei perseguido e serei morto. A onisciência de Jesus mostrava que ele era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele fazia parte da Trindade. Sim, mas nós vamos hoje estudar algo muito interessante. Vamos aprender os dois lados da cruz. Já que estamos comemorando hoje a morte de Jesus Cristo, nós seríamos tristes se realmente ele não tivesse ressuscitado. Mas que nos leva a olhar mais além, mais à frente, é a alegria da certeza que ele ressuscitou. Você pode talvez dizer: como é que você sabe que ele ressuscitou? E por que tanta alegria? Mas claro, sabe, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo, eu sinto
ele em mim, então ele está vivo. Mas vamos ver o primeiro lado da cruz. O primeiro lado da cruz representando o pecado, o nosso pecado. O lado da cruz no qual Jesus Cristo, vendo a situação do homem, ele mostrou que nós precisávamos, Deus viu que nós precisávamos de uma outra situação, de uma outra vida. A única solução para ele foi a morte de Cristo na cruz. E ele disse: filho, eu tenho algo para você fazer. É doloroso, mas vai ser vitorioso. Sabe por quê, meu filho? O pecado do homem tem nos separado. E o homem tem vivido de uma maneira que não tem nos agradado. O pecado nos separou de Deus. E por causa desse pecado, mas você pode dizer, o que é pecado? Vocês falam tanto em pecado. Pecado significa tudo que eu faço que não agrada a Deus. É pecado. Ali começou já no jardim do Éden, com Adão e Eva. A presença do pecado impede que o homem seja feliz. E esse pecado em nós impede que nós tenhamos acesso a Deus. Por causa do pecado do homem, nós não conseguimos realizar, Deus não consegue realizar todos os planos que Ele tem para a nossa vida. Quando estamos sem Jesus, não há possibilidade. E assim começou com a vida de Adão e Eva, ao ponto de quando eles pecaram, eles se esconderam. Então, quando eles se esconderam, eles estavam separados de Deus. E essa separação significa, como consequência do pecado do homem, ele perdeu o privilégio de ter comunhão com Deus. E aí, o pecado, ele nos escraviza. O homem quer sempre fazer coisas. O pecado parece ser muito bom, parece ser agradável. E as pessoas começam a cometer cada vez mais e mais. Escravo do pecado. Os viciados vivem em terrível escravidão. Mas quando a gente fala a palavra viciado, a tendência é a gente pensar que viciado é só aqueles que estão na droga. Não. Tem os pedófilos que são viciados, tem pessoas que são viciadas em sexo, em jogo, em drogas, em bebidas, em internet. Isso tudo é pecado que nos separa de Deus e escraviza o homem. Também vive, quando a gente peca e está escravizado ao pecado, nós sentimos vazios dentro de nós. A vida fica vazia e nada preenche, porque o desejo deles só se sente feliz quando eles voltam de novo a cometer a mesma coisa. E muitos deles dizem, eu não aguento mais, eu não quero mais essa vida, eu quero sair dessa vida, eu não suporto mais o que eu estou vivendo. Então, outra coisa que o pecado faz é a condenação. E o que é condenação? A condenação é sentença de Deus, dando ao homem como culpado dos seus erros e pecados. Sabe quando você vai para uma audiência que você tem que confrontar com um juiz? Não é fácil, né? Dói muito isso. Dói muito. E você fica naquela expectativa do que vai acontecer, você fica tensa, o que vai ser a resposta, a solução daquilo. Mas a condenação, ela tem o seu preço também. E a condenação nos leva, sabe o quê? A morte, e morte eterna. É o resultado do pecado. E isso, essa morte, a morte é a influência, fora da influência cristã. Ela é cheia de horror e desespero. Porque essa morte, através dessa morte,
não existe mais decisão. A Bíblia ensina que há dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual, a morte eterna. Então Jesus avisou que a mais terrível é a segunda morte, é a morte eterna. E que nós não teremos depois dessa morte mais chance de decidir o que podemos fazer. A nossa oportunidade de decidir é agora, quando estamos vivos. Para onde iremos? Onde vamos passar a eternidade? Mas Deus, pelo seu grande amor, Ele não nos deixou só. O outro lado da cruz é o amor de Deus. Sim, esse amor incomparável, esse amor. Vamos botar aqui mais perto. O amor de Deus. Esse é que nós precisamos viver, né? Ah, que amor insondável. O amor de Deus. O primeiro lado da cruz foi o pecado, mas aqui, como o amor de Deus, nós vamos colocar a vida. O pecado e a vida, certo? E aí, o amor de Deus. Deus mandou o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. O amor só existe porque Deus é amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus é amor verdadeiro. É o amor mais forte do que a morte. Ele nos mostrou o grande amor mandando o seu filho para morrer por nossos pecados, como eu já falei. Amor de filho às vezes é decepcionante. Amor de marido às vezes é decepcionante. Amor de irmão, de amigo, às vezes é decepcionante. Mas o amor de Deus, Ele não falha. E através dessa morte de Cristo, sabe o que Ele fez? Por causa da separação, Ele nos levou à reconciliação. Através da separação, com o amor de Deus, Ele nos fez reconciliados com Ele. Reconciliação. Devemos nos gloriar através de Jesus Cristo, nosso Senhor, por termos conseguido a reconciliação. Para nós é um grande privilégio de servirmos e sermos amigos de Cristo. Antes pecadores e agora se chamar amigos através da reconciliação de Cristo. E de podermos viver uma íntima comunhão com Ele. Essa faz a reconciliação. Ele apaga todos os nossos pecados. Ele escreve o seu nome no livro da vida. E através dessa reconciliação em Cristo, nós somos libertos. Todo o nosso passado, Ele nos livra de todo o nosso passado. Somos livres. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, eles desobedeceram a Deus, como nós sabemos. E Deus, a partir dali, a liberdade de escolher a sua própria vontade, de fazer o que quer. E assim mesmo é conosco. Nós podemos escolher o que fazer. Que lado você escolhe estar? Se estamos em Cristo somos livres, porque a palavra de Deus diz, em Cristo nós somos livres. Então, se temos a Cristo, nós podemos ser livres a qualquer momento. Pode ser apagado todo o seu passado. Jesus Cristo nos diz, onde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. A partir do momento que reconhecemos que precisamos desse amor de Deus e o aceitamos, aí temos o Espírito Santo em nós e nos tornamos livres e libertos do pecado. Todo esse se torna apagado. E aí o que acontece? Nós temos a justificação. Nós temos a justificação. Graças a Deus. Graças pela justificação que o cristão tem.
Quando Deus justifica o pecador, ele o torna justo, reto e reconhece como santo. Então nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E a partir desse momento, quando somos justificados em Cristo Jesus, nós somos perdoados. Aleluia! Glória a Deus! Nós temos o perdão pelos nossos pecados. Sim, você pode ter cometido horrores na sua vida, coisas que você tem até vergonha, talvez você nunca falou para ninguém. Você se envergonha do seu passado, mas a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos livres e foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz, para nos dar essa liberdade de sermos livres nele. A morte de Cristo na cruz teve um grande motivo de trazer a salvação para a humanidade perdida no pecado. Para libertar da escravidão, para libertar das mãos do nosso inimigo que é Satanás, para dar uma nova vida eterna em Cristo Jesus no céu, para viver uma nova vida de felicidade e esperança, já que nesse mundo não existe paz. E Ele dá a paz. E quando somos perdoados, quando nos sentimos perdoados, nós passamos a sentir paz no nosso coração. Quem não quer sentir paz? Todos falam de paz, mas alguns têm felicidades, mas felicidades passageiras, momentânea. A quem você quer seguir? Você precisa de paz no coração, de alegria, de amor, de gozo, de felicidade, de convicção e certeza de onde você vai depois da morte. Sabemos que, como nós estamos vivendo agora, quantas pessoas partiram, quantas pessoas estão morrendo hoje. Está se concretizando o que a palavra diz, a nossa vida é como um vapor. Você bota a água no fogo e você vê aquela fumacinha subindo, daqui a pouco não vê mais. Assim é a nossa vida. E nós temos que estar preparados para encontrar com Cristo. Sarar de toda enfermidade. Deus sara de toda enfermidade através do sangue de Jesus Cristo na cruz. Ele sara, Ele tem poder de curar ainda hoje. Nessa pandemia, sim. Quantos saíram? E quando oramos e cremos, Ele diz, se creres verás a glória de Deus. E nós podemos sentir e ver a mão de Deus, que Ele tem poder para curar ainda hoje. Então, quem você escolhe para a sua vida? O que você decide? Sabe, Jesus não ficou morto. São 3 dias, ele disse, morrerei, mas no 3º dia ressuscitarei. Amanhã será o dia em que tudo parou, triste pela morte de Jesus. Aquela grande multidão que viveu a realidade do Evangelho de Cristo. Aquela grande multidão que viveu tudo sobre Jesus. Eles agora estavam certos de que o que ele prometeu aconteceria e voltaria tudo. Mas hoje nós podemos ver que realmente Jesus vive e ele vive para sempre. Então eu quero dizer a você, entregue a sua vida a Jesus. Saiba que ele é o teu Senhor. Ele é o teu Salvador. Me dá um momento, por favor, tá? Às vezes acontecem essas coisas, né? Quero colocar aqui de novo, porque é muito importante. Eu quero que você olhe novamente sobre isso. A reconciliação, a libertação, a justificação, o perdão por tudo que ele tem feito por nós. Amém? Então vamos orar. Muito obrigada, meu Deus, porque tu deste o teu filho Jesus
para morrer na cruz pelos nossos pecados. Muito obrigada, porque em Cristo Jesus nós somos livres da escravidão. Tu nos tiraste do pecado e nos deste vida e vida eterna. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, salva, liberta, cura esses que nesse momento estão desesperados, sem saber o que fazer. Que eles saibam que tu és o único caminho, a verdade e a vida para o céu. Em nome de Jesus. Obrigada, porque tu não ficaste morto, mas tu ressuscitaste. E tu um dia voltarás para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe vocês e que esse pequeno estudo tenha sentido na sua vida. Jesus está vivo. Jesus morreu e ressuscitou. E Jesus voltará para nos buscar. Você está pronto? Que Deus te abençoe. Um beijo, um abraço. Tchau.